Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos. Estamos terminando aí uma jornada, né? Desde sexta-feira, sexta, sábado pela manhã, sábado à tarde. Acho que você já deve estar enjoado da gente aqui na frente. E esse PowerPoint aqui vai estar aí agora, está completo. Porque a gente sempre faz e depois a gente sempre faz uma revisão. Então, a gente fez essa palestra um pouquinho diferente na Igreja de Santa Margarida, recebemos o convite para fazer aqui, o pastor Roberto falou com a gente, e aí eu peguei algumas coisas que eu falei lá, falei aqui também, mas a gente mudou algumas coisas, a gente acrescentou algumas coisas, e a palavra de Deus, ela não acaba, né? Ela é infinita. Você vê, por exemplo, um pregador falando do Salmo 23 e ele fala de um jeito, depois você vê um outro pregador falando do Salmo 23, ele fala de outro jeito. Então, o Espírito do Senhor que iluminou os profetas, ele sempre vai também inspirar e iluminar também aquelas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus e aprender. A mensagem de hoje é a parte final deste tema em busca da verdadeira herança, tá? Então, hoje a gente vai falar dos filhos restaurados e famílias benditas. Existe um texto que fala dos filhos de Deus como famílias benditas. Hoje a gente falou ontem, né, da aliança com a morte, a perpetuidade do mal que tem surgido, que Satanás tem sondado na mente dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus que servem ao Senhor receberam por herança o invocar o nome do Senhor. Então nunca se esqueça disso. Nós recebemos essa herança de invocar o nome do Senhor e cabe a nós a passar para a nossa geração. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Moisés está se despedindo do povo, olha, eis que proponho bênção ou maldição. Escolhe a bênção para que viva você, viva a sua casa. Não é assim quando Moisés se despede do povo? Então sempre os homens de Deus, os poderosos na palavra do Senhor, eles sempre vão, mesmo que seja no momento final, na despedida deles, eles sempre vão fazer um apelo de você escolher ou a bênção ou a maldição. Josué também falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós vamos ver isso, porque, queridos, o objetivo de você vir à igreja, o objetivo da minha pessoa como pastor, de querer estudar a palavra de Deus, é para que a gente sirva ao Senhor. E nesse caminho de servir ao Senhor, a gente encontra as lutas, encontra dificuldades. É verdade que talvez você possa, na sua casa, não estar passando por um bom período hoje, talvez você possa estar enfrentando lutas, talvez você, jovem, você mais adulto, rapaz ou moça, homem ou mulher, talvez você esteja tendo uma luta que você não sabe o porquê que você está enfrentando. Talvez você hoje, assim, pergunte para Deus o porquê que você nasceu em tal casa e não nasceu numa outra casa, por exemplo. Mas o que eu posso dizer para você é que aonde você nasceu, da onde você brotou, o Senhor tinha um plano para você. Você não é um fruto do acaso, você não é um fruto de um erro, mesmo que os nossos pais não tenham planejado a gente. Você não veio por acaso, você não existe por acaso. E hoje, ou nesse fim de semana, a gente aprendeu, primeiro, que Deus, Ele é bondoso e Ele leva embora a maldição, não foi isso que a gente leu ontem? Ele leva embora. Essa expressão, Ele perdoa a iniquidade, Ele leva embora. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente fala que perdoa o nosso próximo, mas a gente não consegue às vezes perdoar como deveria perdoar. A gente perdoa agora, né? Mas passa daqui a algum tempo, se você faz alguma coisa que eu disse que eu perdoei, às vezes eu posso dizer, mas se lembra naquele dia? Eu sabia, te perdoei, mas eu sabia que eu não deveria ter te perdoado. Aí você já sabe que não perdoou, né? Você já sabe que não perdoou. E você se lembra?
Ah, naquele dia lá que eu te perdoei, aí, ó, você está fazendo a mesma coisa. Deus não é assim. Mesmo que a gente haja de maneira errada com Ele, mesmo que a gente seja infiel com Ele leva embora. E note, queridos, por favor, eu não estou dizendo que Deus simplesmente ignora o mal. Não, Ele não ignora. Ele veio na cruz do Calvário para mostrar que Ele não ignora o mal. Mas Ele leva embora essa maldição. E Ele volta para mim e para você, nas nossas gerações, nas nossas famílias, que tem maldição atrás de maldição, ruindade atrás de ruindade, porque, queridos, se a gente tirar o Evangelho de Deus da nossa vida, se a gente tirar o conhecimento da palavra de Deus da nossa vida, o que vai sobrar? Só vai sobrar ruindade e pecado. Com todo o respeito, queridos, para mim e para você. Se a gente tirar a palavra de Deus, se a gente tirar o conhecimento de Deus, o que sobra? A Bíblia fala que as nossas justiças para Ele é como trapos de imundície. Então, aí a gente vê muitas pessoas sendo bondosas, mas por interesse. Você já imaginou, eu vou na sua casa, ou eu te cumprimento, aí você descobre que tudo que eu fiz para você, ou que eu te cumprimentei, eu te abracei, foi por um interesse? Imagine você recebendo esse impacto, poxa, o pastor veio na minha casa, o pastor, por interesse, você não ficaria triste? Ficaria, sabe? Então, a nossa justiça, se não estiver, Papai do Céu, se não existir, não vale. Talvez você hoje se pergunte, por que, Senhor, eu nasci nessa casa? Por que de repente minha mãe e meu pai não têm o dinheiro que eu gostaria que tivesse? Por que a minha vida tem tanto sofrimento? Hoje eu não consigo dizer isso para você, mas uma coisa é certa. Deus planejou um futuro para a sua vida. E é isso que a gente vai ver hoje. Não importa quantas gerações você veio, ou não importa quanto da sua família é ruim. Eu estou aqui no Espírito Santo, e aqui tem muitas cidades que tem assim, é o costume mesmo, né? Por exemplo, é italiano, pastor, meu pai é italiano, sangue de italiano, aquele sangue quente e tal. Eu costumo dizer o seguinte, qual é o sangue que não é quente? Você conhece algum? Eu não conheço, só sangue de morto. Aí está bem, se tiver já mais tempo, já está bem gelado. Se foi de pouco tempo, ainda está morno. Não, porque meu pai é alemão, porque meu pai é italiano, meu avô era espanhol. Tinha um nariz grandão, vermelho, uns olhos azuis. Era briguento. Meu pai era briguento. Eu era briguento. Até que um dia, eu parei de brigar. Eu brigava na escoleira da igreja. Jogava futebol brigando com os outros. E falava palavrão. Como eu falava palavrão? Até que um dia alguém falou para mim, Moisés, você conhece tanto a Bíblia, sabe tanta coisa da Bíblia, mas você fala palavrão. E não foi uma repreensão, era um amigo. Era não, continua sendo, até hoje. E aquilo ali, o time nosso tinha perdido, eu fui e sentei, né, naqueles alambradozinhos, eu sentei ali e fiquei pensando nisso. Falei, eu nem imaginava ser pastor naquela época. Era jovem, adolescente para a juventude, tinha acabado de perder o jogo. Na minha igreja de origem, a gente tinha uma quadra de futebol atrás da igreja, então sábado à noite, as dorcas faziam pizza, essas coisas, e vendia, e os jovens iam brincar de futebol. Pelo menos brincavam no domingo, os adultos, domingo de manhã, os mais velhos, e a juventude aí, a molecada, vamos dizer assim, brincava no sábado à noite. E brincava mesmo, brincava até 10, 11 da noite. E nesse jogo, assim, foi que eu estava falando, falei, aí esse meu amigo falou, eu sentei e fiquei pensando. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a parar de falar palavrão. Me ajuda a parar de falar de palavrão. Aí eu ia jogar futebol, falava, eu me lembrava do que eu tinha orado. Aí eu falava, Senhor, me perdoa. Voltava a jogar de novo, falava, Senhor, me perdoa. Me perdoa, mas toda hora. Hoje eu não falo mais. Já tem anos, décadas. Não falo mais. Não falo, não me vem na minha mente.
Às vezes as pessoas não querem falar o palavrão, aí fala a primeira letra. Gente, se Jesus diz que só você olhar já errou, passou na sua mente, a gente tem que aprender a ter domínio próprio. E como é que a gente aprende a ter domínio próprio? Não foi de um dia para o outro. Então, Deus me ajudou. Se Deus me ajudou, e eu não sou melhor que vocês, não sou, por favor, não sou. Deus pode ajudar vocês. Hoje nós vamos ler alguns textos que realmente vai mexer no seu coração. A minha intenção é sim mostrar, a palavra de Deus, às vezes ela é firme com algumas coisas para a gente se chocar, sabe? Para a gente tirar a nossa máscara, para a gente ser desarmado, para falar para o Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que agora eu sou errado, o Senhor tem me mostrado isso, eu tenho visto na minha família isso. Se você não conhece um pouco da sua família passada, busque conhecer, porque você conhecendo os erros dos seus antepassados, queridos, você vai ter forças para você não cair. E você vai saber como defender o seu filho, o seu neto, porque com todo respeito, quando o seu filho, o seu neto for grande, você ainda está mais grande do que ele. Desculpa a redundância. Maior, é mais grande. Maior, está mais maduro. Você sempre vai saber mais do que o seu filho, com todo respeito. Você sempre vai saber mais do que o seu neto. Você sempre vai saber mais do que o seu bisneto. É ou não é verdade, queridos? Sempre. E mesmo que você diga assim, não pastor, eu não tenho, eu sou solteiro, eu sou solteira e eu vou ficar assim. Mesmo assim, quanto mais os anos vai passando, você sempre vai ter mais sabedoria e conhecimento que os pequenos ou os mais jovens. E você pode dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Nós temos uma herança. A verdadeira herança é invocar o nome do Senhor. Mas infelizmente, no meio deste invocar o nome do Senhor, Satanás tem destruído muitas famílias, entrando pelas beiradas, né? E destruindo famílias que antes invocavam o nome do Senhor e hoje estão passando por momentos de luta, momentos de dificuldade. Aí às vezes você vai à igreja e a sua linhagem não vai mais na igreja. Com certeza isso dói o seu coração. Aí você ora, você intercede. Então a mensagem de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu não vou ler, porque não vai dar tempo, mas a oração de Daniel, eu queria falar só isso. Olha só, eu quero ler isso aqui em casa, eu quero que você leia esse texto de Daniel. A Bíblia fala que Daniel era um homem fiel a Deus, que os inimigos não conseguiam pegar Daniel. Mas na hora que Daniel vai orar ao Senhor, ele fala que ele era pecador. E ele fala confessando os erros dos seus pais. Essa é a oração de Daniel. Daniel capítulo 3, versos 4, Daniel capítulo 9, versos 4 a 11. Eu disse que eu não ia ler, mas como está todo mundo, estou falando, está todo mundo olhando para a tela, abra aí Daniel. Daniel capítulo 9, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai ler alguns versos. É de 4 a 11, mas a gente vai ler alguns versos pequenos aqui. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Pai, a mensagem de hoje vai falar das famílias benditas, dos filhos que realmente são a tua herança, e o objetivo destes filhos, Senhor, é invocar e ensinar ou invocar o nome do Senhor. Nos ajude a entender que nós não somos um acaso. Nós não estamos aqui fruto do erro dos nossos pais, mas estamos aqui porque o Senhor planejou nós estarmos. Não importa se os nossos pais nos quiseram ter. Não importa, Senhor, se talvez alguém aqui não saiba quem foi o seu pai ou sua mãe. O Senhor nos planejou ter. Foi o Senhor que quis que vivêssemos.
Foi o Senhor que quis que fôssemos gerados. Então o Senhor tem um plano para nós. Que a mensagem de hoje seja para as nossas crianças, adolescentes ou a pessoa mais experiente da tua igreja aqui hoje, possa entender que o Senhor sempre teve um plano e continua tendo um plano para ele. Agora abra nossa mente, nos ajude a entender alguns textos, em nome de Jesus, amém. O verso 4, eu quero ler o versos 4, verso 5, diz assim: orei ao Senhor meu Deus, Daniel falando, confessei e disse: ah Deus, ah Senhor, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus ouvidos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, bem como o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o que pertence? O corar de um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva do Senhor, jamais vai dobrar o joelho e vai dizer: eu determino que o Senhor faça isso. Ele não faz. Ele vai falar como Daniel, dizendo: a nós compete apenas uma coisa: o ficar envergonhado, o corar de vergonha. Se fosse Sansão orando, tudo bem. Mas a Bíblia diz que Daniel é que estava orando. A Bíblia diz que os inimigos de Daniel falavam, está lá em Daniel capítulo 6, não tem como achar nada de errado nesse rapaz. Não é assim que a Bíblia diz, queridos? Não tem nada, a gente não consegue achar nada de erro dele. Mas na hora que ele vai orar ao Senhor, ele diz: nós pecamos, nós erramos, nós não ouvimos o que os profetas falaram aos reis e aos nossos pais. Queridos, o que eu quero que vocês entendam é que Daniel não estava dizendo que ele era pecador. É lógico que ele estava fazendo uma oração que poderia ser retórica, mas essa oração retórica, não, os nossos pais pecaram e é por isso que nós estamos sofrendo. Daniel tinha consciência que ele, mesmo sendo o terceiro da corte, logo depois dos reis, mesmo sendo o mais sábio de todos os judeus daquela época, ele ainda assim, quando ele vai orar a Deus, ele vai com humildade. Essa é a oração que a gente precisa fazer pela nossa casa. Talvez você não sabe por que hoje você está sofrendo. Então você ora: Senhor, você não sabe o que os seus antepassados faziam. Por que tem acontecido algumas coisas? Se eu, como pai, tomar decisões erradas e eu morrer mais cedo, quem vai sofrer vai ser meus filhos, meu filho especial, minha esposa em maneira especial, as pessoas que me amam de maneira especial. Se eu, em algum momento, falo assim: eu não quero mais sair, não quero mais nada de igreja, quero abandonar isso aqui, porque isso aqui é uma pouca vergonha e tal, ao eu sair da igreja, eu vou magoar muita gente. Vou ou não vou, queridos? Muitos que me ouviram falar: o pastor saiu, poxa, e vai machucar. Para que eu vou tomar essas decisões? E para que eu vou permitir que isso aconteça? Então eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ser humilde. Façam essa oração de Daniel em casa, orem pela sua casa, orem, tudo bem, o que já passou, você não tem como orar pelos mortos, já morreu, mas você pode orar para que o erro dos teus antepassados não continue perpetuando na sua vida. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Daniel fez isso. Daniel orou não pelos erros ou pelos antepassados que morreram,
Mas ele diz, nós estamos aqui porque nós pecamos, nossos pais não ouviram os profetas. Porque a nós, ao Senhor compete a justiça, ao Senhor compete misericórdia. Não é a Deus que compete a misericórdia, queridos? Não foi isso que a gente falou? Que Deus leva embora a maldição, que Deus, em vez de destruir, quando ele vem na 4ª geração, para em vez de destruir, ele faz o quê? Ele faz uma renovação de aliança. A retribuição dele é a aliança. É um Deus de amor. Não é um Deus que bota de castigo. A gente diz para os nossos filhos, quando eles não nos obedecem, que olha, papai do céu vai ficar triste, vai ficar chorando, está lá, o anjinho está lá chorando por você. Não é assim que a gente fala, queridos? É verdade que muitas coisas que a gente faz, os anjos se entristecem e choram. Ellen White fala isso. Mas será que realmente é do jeito que a gente conta? Ou será que a gente está usando o nome de Deus em vão para amedrontar alguém? Porque os maiores ateus na sociedade foram religiosos. Vocês sabiam disso? Os maiores ateus que fizeram as maiores desgraças na face da terra foi justamente religiosos, e aprenderam esse Deus, um Deus de ódio, um Deus que você faz e pá, mata, que faz isso e faz, não, porque na Bíblia está lá. Aí eu li para vocês o que está no original. Deus vai visitar e demora para visitar. Como Deus é paciente. Quer dizer, para falar das coisas ruins, a gente diz que Deus é mau, mas olha quanto tempo ele demorou para Sodoma e Gomorra destruir. Quanto tempo? Quanto tempo Deus dá? E aí quando ele vai visitar para saber se é isso mesmo que está acontecendo. Eu quero continuar lendo um outro texto, Jeremias 14 e Jeremias 15, tá? Leia aí, vamos ler aqui Jeremias. Olha só o que diz nesse texto de Jeremias. O texto de Deuteronômio que está aí em cima é aquele contexto de bênção e maldição. Escolhe servir sempre ao Senhor. Jeremias capítulo 14, versos 20 e 21 diz assim: Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade dos nossos pais. Olha só, a maldade e a iniquidade dos nossos pais. Porque temos pecado contra ti. Aí olha só o clamor de Jeremias: não nos rejeite por amor do teu nome, não nos cubra de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Queridos, sabe por que podemos ser salvos mesmo sendo pecadores? Porque quem fez a aliança conosco foi Deus, não foi nós que fizemos a aliança com o Senhor. É Ele que faz. A aliança é dele conosco, não é nós com Ele. Não é a nossa aliança com Ele, é a aliança dele conosco. Então, quando a gente quebra a aliança não é invalidada por causa de nós. A aliança ela só pode ser invalidada por causa daquele que fez o contrato. E ele não muda. É por isso que a aliança dele se renova conosco. É por isso que ele fala para a gente buscar ele. Pedir, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí a Bíblia diz o quê? Então perdoarei os seus pecados. Sararei a terra. Não é assim que o Senhor fala? A aliança é Ele que faz com a gente, não somos nós. Fomos nós que escolhemos servir ao Senhor. É Ele que nos escolheu. E aí eu te pergunto, se é Ele que nos escolhe, por que Ele escolheu a mim e não escolheu o vizinho, o mendigo, ou o que seja? E aí, se Ele escolheu a mim, Ele escolheu para quê? Porque na cruz do Calvário, Ele não morreu só para mim, Ele morreu por todos. Então, quando Ele me escolhe para invocar o nome do Senhor, qual é o objetivo? É para que eu ensine os outros a fazer o quê? A invocar o nome
do Senhor. Ou seja, se ele escolheu a mim e a você, os eleitos, essa expressão os eleitos, as pessoas confundem os eleitos como aqueles que vão para o céu. Não. Os eleitos são aqueles que devem pregar o evangelho para eles, junto com os outros que ouviram a mensagem, irem para o céu. O povo de Israel, porque era eleito, porque era isso, porque era sangue de Abraão, porque ficou naquilo. E às vezes a gente está indo pelo mesmo caminho. Eu guardo o sábado, eu não como isso, eu não como aquilo, eu estou salvo. Tá não, meu irmão, com todo respeito. Se você não obedecer, você vai queimar mais tempo, só isso. Desculpa falar, desculpa ser franco demais. Gente, o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, se não for para a nossa salvação, vai ser para a nossa perdição. Eu sou pastor hoje, para quê? Para eu me gabar? Ou para eu realmente fazer o que ele pediu para eu fazer? Porque se for para eu me gabar, se for para me dizer assim, eu sou santo e vocês não são, o que vai me acontecer é eu queimar mais tempo lá. Só isso. Quem na terra pode dizer para Deus, Senhor, me leva, porque já está na hora? Ninguém. Quando Deus aparece para Jó, ele fala assim, aonde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Me diga. Aonde você estava quando eu disse para o horizonte, para o céu, dizer, você vai ficar até aqui, para o mar, você vai ficar até aqui, daqui você não passa. Quando eu dei o nome à constelação de Órion, não é assim que ele fala para Jó? Aonde você estava? Me diga. Quem foi aquele que deu conselho para mim, para dizer o que eu tenho que fazer? Está ali o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para num redemoinho a Jó. E Jó, ele dizia, mas eu sou inocente. E os amigos de Jó dizendo, rapaz, confessa que você pecou, para você estar sofrendo desse jeito, você tem pecado. Ele, não, eu sou inocente, eu não pequei. Se o Senhor tivesse aqui, eu queria ouvir dele. Qual foi o meu pecado? Mas a gente já sabe pela história que Deus já tinha dito que o meu servo Jó era íntegro, reto, temente a ele e se desviava do mal. Não foi isso que Deus disse? Então Jó não estava errado. Deus já tinha falado lá no céu a inocência de Jó. Jó estava dizendo para os seus amigos, mas aí Jó entendeu uma coisa, queridos, que mesmo a gente não tendo pecado, atos pecaminosos, mesmo a gente tendo feito um pacto com os olhos, não foi assim que Jó disse, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu não vou cobiçar uma outra mulher, uma virgem. Mesmo sendo íntegro, Jó aprendeu quando o Senhor apareceu no redemoinho. Filho, me diga uma coisa, aonde você estava quando eu criava as coisas? Acabou. Me responde se é que você pode. Sabe, queridos, nós não devemos ir para o céu porque somos bons. Nós não temos como nos justificar, porque Daniel já diz, a nós compete apenas o corar de vergonha. O que a gente precisa é, Senhor, o que queres que eu faça? O que a gente precisa é responder como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu sou pecador. Ele viu, ai de mim, eu sou um homem impuro. Aí o anjo veio e purificou ele. Gente, se a gente está em pecado, basta a gente falar, Senhor, me purifica, e ele vai fazer o quê, queridos? Purificar. E depois de purificar, o que ele pede? Quem há de ir por nós? Somos a gente. É a gente que precisa pregar, queridos. Olha só o que diz no capítulo 15. Porque no capítulo 14, que a gente acabou de ler, o profeta está pedindo, Senhor, não rejeite a gente, porque a gente erra os erros dos nossos pais. Não rejeite a gente por amor ao teu nome. Quando Salomão ora pelo templo, ele diz, Senhor, pelo amor do seu nome, ouça as orações que vão ser feitas nesta casa. Não é assim que Salomão ora? E olha só o que diz o verso 15, Jeremias 15, 19 e 20. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim.
Se apartares o precioso do vil. O que é isso? No original, apartar-se o precioso do vil é você se apartar do que é vil. A Bíblia não diz no Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Deus está dizendo, se você se arrepender, se você se separar do que é vil, porque nós somos preciosos para Deus, é ou não é verdade? Quando a gente vê o nosso filho fazendo alguma coisa errada, ou tendo uma amizade errada, nós como pais, o que a gente diz para o nosso filho? Se afasta, filho, daquela pessoa, porque não é legal. Não é assim que a gente fala, queridos? A menos que você queira o seu filho indo para a morte. Então, se você se afastar do que é vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Amém, queridos? Se nós formos assim, a Bíblia diz que nós seremos a boca do Senhor, com todo respeito, queridos. Hoje eu estou aqui falando como a boca do Senhor, mas você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você pode ser a boca do Senhor, se você voltar para o Senhor, se você se separar daquilo que é vil. Aí a Bíblia diz, você vai ser a minha boca, eles até vão contra você, mas você não vai passar para o lado deles. Ou seja, você vai continuar sendo fiel a mim. E olha só o que diz o verso 20. Eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar e para te livrar deles, diz o Senhor. Amém, queridos? É isso ou não é isso que a gente precisa? A Bíblia está dizendo que o Senhor vai botar um muro de bronze. Rapaz, de bronze, para nos proteger. Sabe, a Bíblia diz lá no livro de Isaías que se você faz a vontade de Deus, você vai ouvir uma voz ao seu ouvido dizendo, este é o caminho, andai por ele. Por que a gente não ouve a voz de Deus? Por que a gente não escuta? Será que a gente, que é a herança do Senhor, que recebeu o dom de invocar o nome do Senhor, estamos invocando o nome do Senhor? Porque se invocarmos o nome do Senhor, de fato, buscarmos, e note que invocar o nome do Senhor não é, eu creio, eu não creio, eu creio, eu não creio, invoca, clame. Se você não acredita que Deus exista, só tem um jeito, fale com Ele. Senhor, o pastor está falando aí, mas eu não creio não. Não tenho nenhuma prova ou nenhuma evidência que o Senhor existe. O Senhor pode se fazer mostrar para mim? Ele fez para Jó. Com todo respeito, queridos, neste ponto, Jó, Daniel, Abraão, eles não são melhores do que nós. A Bíblia faz questão de dizer que Elias, você já imaginou Elias? Elias estava sentado, veio 50 homens e disse assim, homem de Deus, desça. Aí Elias disse assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo. E desceu. Aí, esse mesmo homem, que a gente não tem condições de fazer isso, ora aí para descer fogo do céu para ver o que desce. Mas se você tiver com um fósforo aí para jogar, vai sair um foguinho ali. E apaga 2 segundos depois o fogo. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E ele pediu para não chover, e não choveu. E quando ele pediu para chover, choveu. Ora aí pedindo a chuva, irmão. Vamos ver quantas gotas vai cair a suor da tua cara. Exclamando, rogando, pedindo. E por que a gente está tão diferente desse povo da Bíblia? Porque a gente precisa invocar o nome do Senhor. E lógico, isso não é de um dia para o outro. Isso é uma vida inteira. É por isso que eu digo que você, quando estiver lá na velhice, você vai saber muito mais do que o seu filho na juventude, muito mais do que o seu neto, do que o seu bisneto. Eu quero eu já estou indo para a parte final. Esses textos são textos, eu vou ter que pular, você pode ler em casa.
eu quero ler com você Zacarias, eu quero contar uma experiência para terminar. Zacarias, capítulo 8. Eu vou ler esse texto de Zacarias, e depois é o texto de Isaías, das famílias benditas, tá bom? Isaías 61. Zacarias, aliás, antes de ler Zacarias, que eu quero fazer o fechamento com Zacarias, abra aí Isaías, olha só esse texto de Isaías. Isaías, capítulo 61. Verso 9. Isaías 61, verso 9. Olha só o que diz aí. A tua posteridade. O que é a nossa posteridade, queridos? Os que vêm depois, né? Os nossos filhos, pode ser os nossos sobrinhos, sim. Não, mas a minha irmã que teve, mas é seu sobrinho. Você teme ao Senhor, mas o seu irmão ou a sua irmã não teme. Você é o responsável, queridos. Por favor, eu não estou falando nenhum fanatismo. E eu não estou dizendo para você chegar na casa dos seus parentes que não são da igreja e olha, eu sou o porta-voz de Deus, você está errado, você vai para o inferno. Por favor. Não, tem uns que acham que eu sou atalaia. Não é isso não, querido. Eu sou o perturbador de Israel. Uma vez eu ouvi alguém falando isso, pastor, eu sou o perturbador de Israel. Deus, o Senhor te repreenda, então você é o diabo, filho. Falei? Não. Então eu estou na casa errada, eu fiz a visita para a pessoa errada. Eu não estou visitando o diabo, nem filho do diabo. Que perturbador de Israel? Quando Elias chegou, foi Acabe que disse, aí vem o perturbador de Israel. E o que o Elias fez? Ele devolveu, é você que é o perturbador de Israel. Aí tem muita gente que gosta de uma reforma e se proclama, eu sou o perturbador de Israel. É o capeta que é o perturbador de Israel. Irmãos, com todo respeito. Porque quando o rei Acabe falou para Elias, você, está aí, o perturbador de Israel. Eu não, é você. É você que é o perturbador de Israel. Israel é o povo de Deus. Gente, se tem alguém que deve repreender a gente, é Deus. Às vezes a gente acha que é Deus e repreende os outros. Cuidado com isso. Você quer ver uma coisa? Aos pais e mães aqui. O nosso filho pode ser levado, arteiro, bagunceiro, e está lá fazendo as coisas, e pode estar incomodando os outros, e você está lá quieto. Você até sabe que teu filho está ultrapassando o limite. Cabe a você fazer alguma coisa, mas você não faz. Mas vá alguém reclamar com seu filho para ver a onça que aparece. Estou mentindo? Hã? Sai daqui, seu pivetinho. Aparece uma onça. Parece uma pantera da onde que a gente não sabe. A mesma coisa é Deus com os seus filhos. A Bíblia diz que a igreja de Deus é a menina dos olhos. E quem toca na igreja, toca como quem toca na menina dos olhos. Nós podemos ser a boca de Deus, como eu li o texto anterior, podemos. Mas note que até Moisés, o homem que andava com Deus face a face, quando feriu a rocha pela segunda vez e chamou o povo de rebelde, porventura Deus não vos dará água, povo rebelde? Feriu a rocha, caiu a água. Ellen White disse que caiu água, que se não caísse água, o povo matava Moisés. Moisés errou, mas Deus foi misericordioso. Só que depois, você não entra na terra prometida, Moisés. Mas Senhor, não entra. Basta, não me importune mais. Foi isso que o Senhor falou para ele. E Moisés aceitou. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo a gente, servo de Deus, a gente precisa ter muita sabedoria na hora que a gente vai repreender o povo. Por quê? Porque a gente pode errar o erro de Moisés. Olha só o que diz Isaías 61, verso 9.
a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém, queridos? Eu disse que nesse fim de semana você ia conhecer textos que você nunca leu na sua vida. Esse é um texto que eu quase não vejo ninguém falar. O Senhor nos quer fazer de famílias benditas. O Senhor quer nos abençoar. Se lembra para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele refaz a mesma promessa para Jacó. Jacó, a tua posteridade será grande. Será como uma estrela do mar. Do mesmo jeito que eu fui com o seu pai Abraão, com o seu pai Isaque, eu vou ser com você. Em ti as famílias da terra serão benditas. Em a nossa posteridade, queridos, as pessoas vão conhecer como famílias benditas do Senhor. Amém, queridos? Abra aí Zacarias. Zacarias capítulo 8. E aí eu vou contar uma experiência. Olha só o que diz no verso 23. Eu vou ler o verso 22, diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. E assim diz o Senhor dos exércitos, verso 23, naquele dia, lá no novo céu e na nova terra, naquele dia, já perto da volta de Jesus, sucederá que 10 pegarão dos homens de todas as nações, pegarão na veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A gente sabe que falta pouco tempo para um decreto. A gente sabe que vai haver perseguição. Eu sempre aprendi de pequenininho que a igreja, quando fosse fechada, nós teríamos que fugir. É engraçado que uma parte da profecia nunca contaram para a gente, que as igrejas ficaram fechadas, depois abriram e as coisas voltaram ao normal. Essa parte da profecia não tem nenhuma revelação e nenhuma contagem. As coisas estão acontecendo e a gente não está enxergando. As igrejas já foram fechadas. A gente espera algo sobrenatural, sempre sobrenatural. Não, porque vai vir um decreto, aí vai vir um decreto lá nos Estados Unidos, vai vir para cá e tal, e aí, que vai obrigar a guardar um dia de guarda, aí eu vou acordar. Meu irmão, se você está dormindo, você não acorda. Se você está dormindo, você não vai acordar com decreto ou sem decreto. Já fechou a igreja, já abriu a igreja, pode fechar de novo, e a gente está o quê? Dormindo. Não sei se dá para ir, porque agora é risco de contágio, é muito perigoso, mas engraçado que no supermercado tá. Na Caixa Econômica, tá. O povo virou tecnológico, aprendeu a mexer com Pix. Eu queria saber se essa mesma tecnologia é usada para a palavra de Deus. Queridos, nós estamos dormindo. A Bíblia está dizendo que virão gente de outras nações, vão buscar a gente, a mim e a você. Deixa a gente ir com você, porque a gente tem ouvido que Deus é com você. Vão segurar na orla, dizendo assim: nós não vamos te largar, Moisés. Nós não vamos largar você, irmão do Colômbia. Não vamos. Nós queremos ir para onde você vai. E a Bíblia não diz que vai chegar uma hora que a gente... A Bíblia não. A Bíblia também fala de perseguição. Mas no livro Grande Conflito não fala que a gente vai fugir para as montanhas?
E aí? E se as pessoas quiserem nos acompanhar, a gente vai levar ou a gente vai dizer para elas ficarem? Porque a gente acha que só vai quem guarda o sábado. Não é assim que a gente acha? A gente vive num mundo, num mundinho fechado. Pois a Bíblia está dizendo que virão outras nações mais poderosas. Vão olhar em nós e vão ver aquela é uma família bendita. Para onde vocês estão indo? A gente pode ir? Vão agarrar na orla. Aí eu te pergunto, nós estamos acordados para isso? Ou pelo menos pedindo, Senhor, me acorda, Senhor, eu preciso despertar, o sono. Paulo fala, o sono, despertai-vos do sono. A noite já está vindo, já está acabando. Não é assim que Paulo fala? Mas a gente está dormindo. Há muitos anos atrás, eu já falei aqui que eu sou adventista de berço, né? Há muitos anos atrás eu tive um sonho. E eu quero fazer esse apelo com esse sonho. Que tem a ver com um pouco desse texto de Zacarias. Miqueias, capítulo 4, verso 2, também fala das outras nações vindo. Isaías, capítulo 11, verso 9 e 10, também fala de outras nações buscando o Senhor. A própria Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de orações para todos os povos. Todos os povos. Tem muita gente lá fora que é servo de Deus e que não está aqui, queridos. Não está aqui. E vai acordar e vai fazer parte do povo de Deus nesse período dos decretos. Decreto, querido, com todo respeito, não é sinal para adventista acordar. Decreto é só o sinal para a gente ver, está chegando o dia. Mas tem muita gente que condiciona, eu estou falando, não estou falando do povo de fora não, estou falando do remanescente, não estou falando do povo que está em Babilônia, sai dela povo meu, eu estou falando do povo que está aqui, que guarda os mandamentos. Tem muita gente que acha que vai acordar na hora que vier o decreto. Não, na hora que vier o decreto, eu estou ali forte. Tá nada, meu irmão. Fechou as igrejas. Como o pastor, a associação falou para a gente falou, vamos mandar mensagem para os irmãos. Ai, pastor, porque sabia que isso ia acontecer, não vamos fechar a igreja, não vamos fechar, fechou. Você já viu na hora de abrir? Para que vai abrir, pastor? Vocês estão rindo? Não fecha não, pastor, não fecha não. Nos meus grupos de igreja, Deus, as igrejas estão sendo fechadas. Eu queria tanto louvar o Senhor na igreja. Passou uma semana, passou 2, passou 3. Rapaz, que negócio bom esse de assistir em casa. Um bando de pastor pregando aí. Eu não preciso ir para a igreja mais, você assiste lá, Na primeira semana o pessoal se arrumou como roupa de igreja para assistir culto em casa. Mas depois de um mês, estava de pijama se fazendo culto. Passou mais alguns meses. Aí eu vi a liderança falando, pastor, eu acho que os irmãos estão gostando de ficar em casa. Passou mais um pouquinho, vamos abrir a igreja. Não, que isso? Questão de saúde, pode. Tudo bem, queridos, entenda o que eu quero dizer. E aí? Então, quando eu era pequenininho, eu não acreditava muito nas coisas, nos escritos de Ellen White. Será que aqui tem algum adventista que não acredita? Que acha que, isso aí não... Pode ter certeza. Quem não acredita, eu estou falando dos irmãos da igreja, estou falando das pessoas de fora. Às vezes a gente quer a ferro e fogo fazer com que os de fora... Quando você lê 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia não é para os de fora, é para os de dentro, para edificar o de dentro. Os de fora têm um outro dom, você sabe qual é? Dom de línguas, está lá. Aí hoje você vai nas igrejas cristãs, você vê o inverso. Você vê os dons de língua na igreja. 1 Coríntios 14, o dom de línguas é para edificar os da igreja. Perdão, o dom de profecias é para edificar a igreja. O dom de língua é para chamar os de fora.
Está o inverso, está invertido. E normalmente quem não gosta da igreja, quem não gosta é porque Ellen White fala de algum pecado daquela pessoa. Eu disse no início que ou vocês vão me amar, eu falo isso para o distrito, meu distrito, ou vocês me amam ou vocês vão me odiar. Quem não gosta, eu não gosto desses escritos, isso aí não tem nada a ver, pode ter certeza, ela falou alguma coisa que mexe naquela pessoa. Aí não gosta. E eu não acreditava muito, então, não, isso aí é só uma devoção, não precisa tudo isso. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhava que eu estava guerreando contra a igreja. Eu era adolescente, um pouco mais de adolescente, talvez aí 16, 17 anos. E eu ia para a igreja, mas eu não, esse negócio de Ellen White, não sei porque que o pastor fala disso. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho, era eu guerreando contra a igreja. Até que uma hora no sonho aparece lá a besta do Apocalipse. E uma pessoa olha para mim e diz algo que eu acordo. Na hora que eu acordo, eu começo a chorar e falo assim, Senhor, eu vou me perder então. Naquela época eu acreditava nisso, que Deus escolheu uns e outros para a destruição, uns para a salvação. Será que o Senhor me escolheu então para eu me perder? Será que o Senhor está me mostrando o meu fim? E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, então o meu fim vai ser contra a igreja? Defendendo a besta do Apocalipse? Aí eu pedi para Deus assim, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para mim diferente disso, então que o Senhor me mostre. Se não, se o meu fim é ir contra a igreja, então, Pai, eu prefiro que o Senhor me mate. Porque eu não quero levar pessoas para o inferno. Eu quero que o Senhor me mate antes, para eu levar menos pessoas possíveis. E aí eu tive um sonho. Olha quantos anos. Só de pastor, eu já tenho quase 15 anos. Mais os 4 do seminário. Eu ainda nem imaginava fazer teologia. E naquele sonho, eu andava. E era o tempo da perseguição. E por onde eu andava, apareciam pessoas. Eu não li um texto aqui que vão vir pessoas de todas as nações? Apareciam pessoas. Eu estava andando. E aonde eu andava, eu encontrava as pessoas. Fulano, você aqui? Eu posso ir com você? Pode. Olha, a gente não pode fazer barulho porque eles estão pegando os que são fiéis a Deus. Tá? Então vamos por aqui. Aí a gente ia. Aí a gente encontrava mais pessoas. E cada vez mais pessoas, até que tinha uma grande multidão. E eu sempre na frente. Sempre. E cada esquina que eu ia passando, mais e mais pessoas apareciam. Até pessoas que eu me surpreendi e falavam assim, mas você aqui, eu reconheci que eu estava errado. Eu posso ir com você? Pode. Eu não sei o nome das pessoas, mas eu me olhava no sonho e pela expressão do meu rosto, o meu rosto conhecia aquelas pessoas. E eu vi a perseguição chegando, assim, no sonho, até que eu entrei. Pedi, Senhor, nos ajude. Aí a gente entrou numa caverna e tinha uma grande multidão. E parece que eu consegui subir no topo da caverna. E as pessoas estavam lá dentro da caverna, porque eu estava junto, mas aconteceu um terremoto, começou a entrar água, e as pessoas estavam morrendo afogadas. E eu não. E as pessoas pedindo, Moisés, me ajuda, Moisés, me ajuda. E eu ajudava. Colocava as pessoas onde eu estava, e aí tremia a caverna, e todo mundo onde estava caía de novo. Só eu que não caía.
E clamava de novo, e até que uma hora eu falei, Senhor, eu não consigo salvar esse povo, Senhor, me ajuda. Nessa hora, o mar que estava dentro da caverna secou. E atrás de mim caiu uma fenda da rocha e abriu a montanha. E aí eu vi, as pessoas estavam comigo e a gente estava aqui, e alguém falou assim, Moisés, você está ouvindo essa música? E eu me lembro nessa hora que eu estava no sonho, me olhando para o sonho, eu falei, sim, essa música é o Cântico do Cordeiro. E a única coisa que eu me lembro é que eu pegava o ar para cantar, e todos que estavam comigo, estavam cantando, e aí meus olhos foram para o céu até eu acordar. Eu acordei. Ali eu orei ao Senhor e disse assim, Senhor, o Senhor está me dizendo então que eu não vou para o caminho da perdição. Por que eu estou contando esse sonho para vocês, queridos? Como pastor e como adventista, dificilmente adventista gosta de contar sonho. Até para não parecer que coitado, o pastor aí está variando. Mas Deus, Ele pode falar comigo e com você. Eu não imaginava. Um dia alguém contou esse meu sonho para uma senhora de idade, bem fervorosa, e ela disse assim, então esse menino desse sonho vai ser um pastor. Está aqui eu, mais de 20 e poucos anos depois, sendo pastor. Queridos, o Senhor está voltando. Nós vamos ouvir uma música. As pessoas vão agarrar você. O inimigo vai te seduzir. O inimigo vai aparecer para você. Pode ter certeza. O inimigo vai aparecer para você para te desviar do caminho. Quantas vezes, queridos, quando eu aceitei fazer aceitei fazer teologia, eu tive sonhos com o mal, falando para eu não entrar. Eu ouvi o inimigo rindo. Você vai ser pastor? Pois eu vou te derrubar antes. E era um riso horrível. Venha para mim, você sabe falar, você sabe conversar, eu vou fazer de você um grande pregador. Eu tive um sonho assim, e eu no sonho disse não, eu vou ficar com o Senhor. Venha para mim, eu vou te fazer rico, muito rico, você vai ser um pastor riquíssimo, milionário, as multidões vão atrás de você. E não, eu não vou pregar isso, pois então eu vou te derrotar. Sabe, queridos, a cada mensagem que eu prego, não é para contrapor ninguém, mas é para falar no nome de Deus. Quer você ser uma família bendita do Senhor, quer você ser uma rocha firme para as pessoas agarrarem no seu manto e falarem, para onde você vai? Eu posso ir com você? Preste atenção nessa música. Eu vou fazer um apelo. Na hora que estiver tocando o hino, e esse hino mexer no seu coração, se você deseja fazer parte daquela multidão que vai louvar o Senhor, então, no momento que o Espírito Santo te tocar, eu peço para que você fique em pé e ao final nós faremos uma oração.
os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, hosanas, Pai, às alturas para a Nova Jerusalém. Para o Senhor, Deus excelso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nos ajude, Senhor, a buscar a Ti em espírito e em verdade. Que todos nós possamos louvar um dia o cântico do Cordeiro. Ajuda-nos a estar com a nossa família lá. Transforma-nos a cada dia. E que a mensagem de hoje, a música final, possam ter impactado a nossa mente. E quando voltarmos para os nossos lares, que possamos ter a certeza de que mais uma vez o Senhor renovou uma aliança de paz conosco. Que mais uma vez o Senhor levou embora a maldição das nossas vidas, nos trazendo paz e abundância de santidade. Pai querido, abençoe a nossa casa, Senhor. Abençoe aos filhos da Tua igreja. Abençoe aos queridos irmãos visitantes que estão aqui. Abençoe os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Há muitos aí fora, servos do Senhor, que na luz que eles têm sido fiéis a Ti. Nos ajude com eles, estarmos prontos para a volta do Senhor. Agora nos despeça em segurança. Abençoe mais uma vez aqui a Igreja do Colômbia, o distrito também. Abençoe ao pastor Roberto, a sua família. Abençoe também a liderança desta igreja aqui, ao pessoal do Ministério da Família, que com tanto carinho fez também a programação, mas que de maneira muito especial possamos ter a certeza de que sempre a graça do Senhor sempre superabunda, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.